Olá, bem-vindo, bem-vinda à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária, psicanalista, terapeuta integrativa e estou aqui, ao lado da Maria Celina Zabotto, Andréa Marangoni, conduzindo o nosso projeto Sexta de Partilha. Nós viemos desde o ano passado, trazendo todas as sextas-feiras um tema, um amigo, uma amiga muito querida e uma possibilidade de partilhar de um lugar vivido, de um lugar não só teórico, mas de um lugar que a gente fala do coração e da alma. E hoje eu resolvi convidar uma pessoa muito especial para mim. Ela entrou muito na minha vida através da doutora Tânia Álvares, e através dos Florais Saint-Germain. E a Tânia me mandou um convite de um grupo que fazia um estudo de um livro. E foi aí que eu conheci a Odile. Já conheço há uns 5 anos a antroposofia, esses ciclos, esses setênios, o quanto os sete fazem e trazem uma referência. E quando eu a conheci, guiando o grupo, eu simplesmente apaixonei por ela, eu adorei a forma com que ela conduziu. E aí eu conversei com ela no particular e eu acho que fazem quase 2 meses que ela vem me acompanhando, fazendo o apanhado biográfico da Camila, que eu confesso que é muito difícil. Não sei vocês, mas eu não tenho muitas memórias de quando eu era criança, e isso está me ajudando muito a ser uma pessoa cada vez melhor. Então, antes de começar, queria parabenizar e agradecer o Odile pelo aceite e pedir para que você se apresente. Então, bem-vindo, Odile, à Sexta de Partilha. Muito obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Que grupo bacana que eu estou vendo aqui, né? Eu sou Odile Maria Sampaio Viana, em homenagem às avós, Odile Maria. E sou de Casa Branca, interior de São Paulo. Moro aqui, né? Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, vivi lá até por volta dos meus 40 anos, trabalhando com informática, em ambiente cheio de ar-condicionado e luz artificial, até que eu falei, basta. Eu e o meu marido, que está aqui pertinho, né, nos assistindo, decidimos vir para o interior e dali minha vida mudou bastante, com um olhar mais para o desenvolvimento humano, o que é ser humano, e eu conheci a antroposofia, né? Trabalhei um pouco, me capacitei, trabalhei um pouco com consultoria organizacional, né? Com a visão antroposófica, que era um pouco da minha área, já que eu trabalhava em organizações, né? E aí depois um olhar para o indivíduo, né? Se eu não mudar, nada vai mudar ao meu redor, né? Primeiro isso, primeiro eu. Primeiro a coisa é comigo, né? Depois o entorno vem, vamos construindo, né, com as outras pessoas. E aí eu conheci o aconselhamento biográfico em 2008, me formei e atuo desde então em trabalhos individuais e em grupos. Agora menos em grupos, porque estamos, né, recolhidos, né, em casa, e com isso abrimos possibilidades de leituras compartilhadas, né, de temas antroposóficos e ligados ao trabalho biográfico. E foi assim que eu conheci a Camila, que está contando sua história para mim, e eu estou adorando. Ok, bem-vindo, Odile. E uma coisa interessante, a gente escolheu então o tema. Hoje a gente vai falar do ciclo dos 7 anos e do desenvolvimento humano. Eu não sei vocês, mas na pandemia houve um boom. Então a gente tem inúmeras lives, inúmeros profissionais que estão trabalhando com desenvolvimento humano, como se fosse uma coisa fácil de lidar. Como se fosse uma coisa confortável, como se não fosse algo que vai levar e vai trazer e vai levantar a poeira da nossa vida. E uma das vertentes que trabalha, dentre várias, é a antroposofia. Então, para começar, eu queria agradecer ao pessoal do Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas, o pessoal pôs as perguntas, e a gente vai começar com a primeira pergunta, Odile. Então, o que é antroposofia? É
uma vertente da psicologia? Conta pra gente. Não, não é. A antroposofia, ela nasce no início do século, ela é criada, né, no início do século XX, por um Rudolf Steiner, né, um austríaco, que iniciou um processo de autoconhecimento, né, e ampliando esse conhecimento, e onde ele percebe que, em algum momento, ele fala a ciência natural não explica o homem. Precisamos de uma ciência que estude mais amplamente o que é o ser humano. Então, nasce a antroposofia, ele cria a antroposofia, né? Antropos é homem, sofia é sabedoria, né? Então, é o estudo da sabedoria humana, né? Desse conhecimento humano, e ela é considerada uma ciência porque a proposta é sempre uma pesquisa para que haja uma ampliação do conhecimento do ser humano, né, inserido na Terra, no cosmos, no universo. Né? Então, ela é uma ciência espiritual. Espiritual porque considera o ser humano um ser espiritual tendo uma experiência de desenvolvimento aqui na Terra, em busca da liberdade e do amor. Nossa, que lindo. Quando eu tive contato com ele, o primeiro contato que eu tive foi através da doutora Tânia Álvares, uma amiga muito querida, e os florais. Mas antes disso, eu já ouvia muito falar da roda de Sansara, do ciclo dos sete, que você, de repente, não aprendeu alguma coisa e isso retorna para você aprender de novo, num outro momento. Como é que Rudolf vê isso, Odile? Isso também se aplica à antroposofia? Ou é um conceito mais espiritualista, mais integrativo? Qual que é a sua percepção? Abre seu áudio. Isso. Desculpa. O Rudolf Steiner, na verdade, ele recolhe toda a sabedoria existente, que tem um sentido, que faz sentido, que é uma verdade, né? Então, tem uma verdade implícita naquilo tudo que Rudolf Steiner começa a organizar como processo de desenvolvimento humano, né? E já desde os gregos, desde a Grécia Antiga, né, os gregos já sabiam, já percebiam que o homem se desenvolve em ciclos. Nós passamos por ciclos de desenvolvimento, e esses ciclos são de 7 anos, que a gente chama de setênios. A cada 7 anos, acontece uma transformação em nós. Né? Muitas vezes a gente não percebe, a gente não presta atenção, mas existem leis arquetípicas, né? Leis próprias, arquétipos, porque é uma base, é uma referência. Então, temos algo em comum no processo de desenvolvimento humano e, ciclicamente, a cada 7 anos, existe uma grande transformação. Até a medicina já identificou que o indivíduo troca todas as suas células a cada 7 anos. Então, nascemos herdando, né, de nossos pais todas as células, né, e que presente nós ganhamos, né, nesse contexto, porém, nos primeiros 7 anos trocamos tudo. E a última coisa que trocamos é aquilo que é mais duro, os nossos dentes. Trocamos os dentes de leite, que vieram por herança, né? E esse é um marco forte, cíclico, e que é um arquétipo, porque todos trocamos os dentes de leite por dentes definitivos, né? Pena que a gente perde depois, todos eles, mas, né? Temos nossos próprios dentes, então a gente se transforma totalmente de dentro para fora, né? Esse é o primeiro marco, né, do primeiro ciclo, 7 anos. E a cada 7 anos, nos primeiros anos, esses marcos são mais... Porque aqui não... Clemência, está falando?
Ok. Então, onde eu estava? Então, 7 anos, dos 7 aos 14, a gente percebe, né, essa passagem para a adolescência é um momento marcante, né? E depois 21 anos, né, esse ser adulto, né? Sabedoria antiga já dizia, 21 anos, agora você é responsável por você, né? Há muito tempo, né, que o ser humano percebe, o homem precisa, né, esse indivíduo, esse ser que vem crescendo, ele precisa de apoio nos primeiros anos, mas vai chegar um momento que ele pode seguir o seu caminho, né? E é por volta de, né, esses ciclos, não são 7 anos marcado muito exatamente, mas tem gente que troca os dentes um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Mas todos trocamos, né? Todos trocamos os dentes, todos chegamos na juventude, né? Na adolescência, todos chegamos na juventude e assim seguimos a vida. Nossa, que legal! E uma coisa que é interessante a gente falar, outros nomes já traziam um pouco desses setênios. Então, Freud e Jung já traziam que até os 7 anos a gente tem influência de mamãe, dos 7,5 aos 14,5 de papai. Quando você chega na fase adulta, Jung traz muito a presença dos arquétipos, que são aqueles que a gente vai adquirindo conforme a gente vai vivendo. Então, a salvadora, a corajosa e outros vários. Uma coisa que é interessante da antroposofia, Odile, que eu vejo até de diferença entre outras técnicas, é a importância das etapas. O que a gente faz, pelo menos falando na minha área, né, falando enquanto psicanalista, o quanto muitas vezes a gente vai olhar o todo e o quanto a antroposofia convida a gente a olhar por partes, a olhar de um lugar que muitas vezes a gente esquece mesmo. Freud traz o recalque, a capacidade que nós temos para sobreviver, de esquecer algumas coisas. Então a gente esquece porque foi tão dolorido aquilo que se eu ficar lembrando, eu morro, eu não consigo ir em frente. Então, o recalcar é algo importante. E a proposta da antroposofia de trazer os nossos setênios como ferramenta de cura é fantástico na minha percepção. O que eu queria te perguntar agora, em relação ao processo de desenvolvimento humano, qual que é a sua percepção quanto terapeuta e, segundo Rudolf, segundo a teoria da antroposofia, da importância dela para o desenvolver do ser? Qual que é a sua percepção? Então, Camila, acho que antes eu queria trazer uma contribuição àquilo que você estava falando, né? Justamente a antroposofia, a gente esquece porque talvez a gente ainda não tenha percebido o que significa isso, ou foi muito doloroso, como você falou, né? Então a gente guarda naquele quartinho escuro, né? E não quer mais mexer com aquilo, né? Mas justamente, né, a antroposofia ela traz a importância de a gente se lembrar para ressignificar. Porque senão ele vai ficar, as coisas vão ficar naquele quartinho escuro e ele vai encher muito. E a gente precisa dar uma esvaziada, né? Aquilo aconteceu e se a gente puder compreender, né? Aceitar, perdoar, ressignificar, transformar, metamorfosear tudo aquilo, aí a gente traz de novo para dentro, né? E isso faz parte de mim. Eu precisei passar por aquilo, né? Então, hoje eu compreendo que eu precisei, né? Me deparar, me confrontar com determinados fatos, encontrar aquela pessoa, né? Ter aquela doença, desviar o meu caminho, né? Experimentar outra coisa, mas só assim eu aprendo, né? Então, esse aprendizado, né? Justamente essa riqueza, né? Que a antroposofia traz, que eu aprendo comigo, com a minha história, né? A minha história é única e ela é importante para mim,
para o meu processo de desenvolvimento, senão eu não cresço. Não é olhando para fora, eu preciso olhar para fora, mas eu preciso olhar para dentro. Para dentro e para fora. É um respirar, né? Trazer, depois levar, né? Ressignificar, redirecionar, né? E por isso que ciclicamente, né? A gente tem que estar sempre olhando, dando uma olhada para trás. Mas nós vivemos no presente, mas construímos o nosso futuro. Então, a gente tem que estar olhando para tudo isso. Vivemos esse presente, mas temos que olhar de onde que nós viemos. Como eu cheguei até aqui? E agora, como eu construo o meu futuro? Ele não está definido, ele tem um traçado. Sim, ele tem um traçado. Temos um destino, mas a gente pode mudar, desde que a gente acredite nisso e queira mudar, né? O que eu quero ser, né? Essa compreensão de que a gente tem essa força interior para definir o nosso destino pode ser diferente? Sim, pode ser. Então, ela vai ser por mim, não pelo que vem de fora. Nossa, que lindo! E olha que diferencial da antroposofia. Eu não nego a minha biografia de vida. Eu não nego as minhas conquistas. E eu também não nego minhas dores. Porque isso faz de mim quem eu sou hoje. Então, olha que lindo que você falou, Odília. Até me emocionei, porque é interessante o quanto a gente às vezes esconde, né? Se eu sofri uma relação abusiva, se eu sofri alguma coisa que me deixou no chão, perdi o emprego, tive uma ruptura, tenho um luto na família, então tudo isso é importante. E me fala uma coisa, voltando à pergunta, o quanto você acha que a antroposofia auxilia no desenvolvimento humano? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Veja, nós somos um grupo, né? Que estamos vivendo aqui, somos seres humanos, né? Cristo fala, somos um, né? Somos irmãos. A gente ainda não aprendeu isso, temos esse aprendizado enquanto grupo, né? Enquanto humanidade, né? Temos que aprender essa amorosidade, né? Essa fraternidade, que ainda temos um tempo aí para chegar lá, né? Mas, assim, a humanidade vai crescer se eu crescer. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que querer isso. Quantas vezes a gente não fala assim, ai, não quero nem mexer mais com isso. Ai, eu não mudo mais, né? Pronto, isso é se entregar, não podemos nos entregar. Até o último suspiro, nós temos a possibilidade de transformar, melhorar, né? Então, olha que interessante, até os 21 anos, a gente é educado, né? A gente é conduzido, a gente é levado, porque a gente ainda não tem consciência, né? A consciência, ela vem chegando, né? Vem chegando com o processo de desenvolvimento. Mas depois dos 20 anos, os 21, né? Alguns um pouquinho mais tarde, agora é comigo, eu só aprendo se eu quiser. E aí, esse eu, essa individualidade tem que buscar essa força, né? Essa vontade, esse querer, né? Porque eu só vou aprender, eu só vou me desenvolver se eu quiser. Por isso é autodesenvolvimento. É auto, porque vem do eu, é do meu. Eu posso ir para a melhor faculdade que existe, mas se eu não definir que eu quero aprender, eu não vou aprender nada. Eu vou arrumar muitos jeitos de não aprender coisa nenhuma, nem na escola e nem na vida, né? Eu posso fechar, né? Trazer um véu, né? E achar que não é comigo, né? Não é comigo. Mas é comigo. Se está aqui, é comigo, né? Nossa, muito legal. E é interessante porque muitas pessoas confundem a antroposofia com a constelação familiar, com Bert Helling, que traz o campo morfogenético, que traz a influência dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Na antroposofia, Odile, qual a importância do meu pai, da minha mãe, da ancestralidade? O
Qual que é a sua percepção? O que você poderia falar para a gente sobre isso? O ser humano é tão fantástico, né? Existem tantas formas para a gente ir buscar essa compreensão de si mesmo, né? Esse desenvolvimento, tem muitas formas, são muitos os caminhos, né, possíveis, e a antroposofia é um deles, né? A importância dessa família, né, que vem, como seres espirituais, a gente escolhe viver uma vida aqui, né? Ciclicamente, de novo, mais um ciclo, um ciclo muito individual, né? Muito pessoal, né? Eu escolho estar aqui e há uma conversa em uma outra instância de, então tá, quem vai ser minha mãe, quem vai ser meu pai, né? O que eu preciso aprender nessa vida? Quem são as pessoas que vão me ajudar? Porque até os 20 anos, a gente diz que acontecem determinações kármicas, né? Tudo estava pronto, assim, eu não escolhi na Terra quem seria meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho. Não, isso foi escolhido no mundo espiritual, né? E essas pessoas vieram para ajudar no meu caminho e vice-versa, eu ajudá-los no seu caminho, né? E é a partir quando mais adulto, mais próximo, mais perto dos 30 anos, que eu vou seguir o meu caminho, né? Vou realizar a minha missão, o meu destino, né? E que não necessariamente é aquele que eu programei, vamos dizer assim, mas é aquele que eu percebo que agora deve ser o meu caminho, né? Então, a gente não está preso a nada, existem muitas possibilidades. Que lindo, né? Existem milhares de possibilidades. Gente, nunca é tarde, tá? Uma das coisas que me apaixonou na antroposofia é que às vezes a gente se acha novo demais, velho demais, e sempre é momento de desenvolver, de aprender e de ser a sua melhor versão, de ser uma pessoa cada dia melhor nessa oportunidade que é acordar e estar vivo, principalmente nesse momento planetário, né? Nesse processo, Odile, você trouxe bastante a questão da espiritualidade, trouxe agora a questão do karma. Para o Rudolf, para a antroposofia, como é que a gente linka a espiritualidade? Pode falar um pouquinho? Bom, primeiro, a antroposofia define, né, vamos dizer assim, somos seres espirituais, tendo uma experiência na Terra. Então, nós temos essa nossa individualidade, esse eu, né, que é uma palavra que ela é tão pessoal, eu não consigo denominar ninguém como eu, a não ser eu mesma, né? E ninguém pode me chamar de eu, porque só eu posso me chamar de eu. Olha só, eu tenho uma individualidade. E dentro dessa individualidade, né, eu tenho uma porção espiritual, né, que linka, né, com o cosmos, com o universo, né? Existem outros seres espirituais. E o ser humano também é um ser espiritual em processo de desenvolvimento, como todos os outros, né? Steiner, a antroposofia, ela estuda como ciência, né, o desenvolvimento do universo, né, e todas essas influências, né, astrais, zodiacais, né? Nós temos outros ritmos, né, acompanham nossa vida, nossa biografia. Os setênios são arquétipos, né, são leis, né, de 7 em 7 anos, mas eu posso ter um ritmo muito próprio e que talvez esteja associado ao Sol, 11 anos, ou a Júpiter, 12 anos, ou talvez a Saturno, 29 anos. Então, na pesquisa da minha biografia, da minha história, eu posso perceber um ritmo que até é muito meu, não está nem ligado a nenhum astro, mas, olha, ciclicamente, ritmicamente, eu percebo um acontecimento que me impulsiona, que me pergunta, que me confronta, né?
E também a gente não pode esquecer que a gente vive na natureza, né, no mundo, e esse mundo tem ritmos, né? A Terra tem ritmos, primavera, verão, outono, inverno, e a gente vive questões diferentes em cada momento desse, o próprio dia e noite, né? Eu acordo e a minha consciência desperta, né? E eu trago lembranças do dia anterior, ou de propósitos para esse dia, né? E aí chega a noite, eu entrego isso, e eu esqueço, eu esqueço. Quando a gente dorme, a gente não sabe o que acontece, né? É um ritmo de dormir e acordar, né? É um ritmo pequeno de morte e nascimento, né? Porque eu não sei o que acontece à noite. O que acontece à noite? Eu não sei, né? Será que a gente vai para o mundo espiritual, conversar com o nosso anjo da guarda? Não sei, né? O que é isso? Mas a gente tem esses ritmos, muitos ritmos, né? Tem o ritmo do 7, do 11, do 12, de vários. Nossa, que interessante. Só dele trazer, né, que nós somos seres espirituais, já faz super sentido e vira também uma técnica, né, que pode ser englobada também e trazida para todo ser, independente da religião e do que ele acredita. Acho que dá para a gente adaptar em tudo, né? E você trouxe também a influência planetária, então os planetas também fazem sentido, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Dili. Ah, espera aí, como eu resumo? Como é que eu faço para bom resumir? Resume. Sim, a gente diz que são qualidades, né? Qualidades planetárias. Isso já, os antigos tinham essa percepção, né? Porque traziam os mitos, né? Os mitos ligados, né? O Hermes, né? Que é do Mercúrio, o, o, o Marte, né? O Saturno, Cronos, né? Júpiter é Júpiter, né? É o deus Júpiter, Vênus, né? Então, essas imagens arquetípicas de características de ação no mundo, né, a gente pode observar em nós. Nós podemos ter 7 maneiras, né? E quais as que são mais fluidas em mim, né? Então eu tenho essa qualidade, eu vim com essa qualidade planetária para me ajudar no meu processo de desenvolvimento. Mas eu posso perceber que eu não tenho a força da profundidade de Saturno, então eu posso ir buscar isso, né? Eu estudo um pouco, eu vou buscar e eu trago, né? É um pouco assim a qualidade planetária, que começa a se expressar no caráter depois dos 14 anos. Olha que legal. Então, a gente tem aí uma prática, uma técnica, não sei como que eu poderia nomear, né? Mas eu diria uma prática integrativa complementar que pode ser aplicada em saúde como uma intervenção fantástica. E aí, uma das coisas que eu achei muito curiosa e que eu ri bastante quando eu soube é que para Rudolf, nós só nos tornamos adultos quando a gente completa 42 anos. Isso é verdade, Odílio? É um mito? Conta para nós. Será que a gente não observa pessoas que nunca amadureceram? Acho que sim. Pela antroposofia, né, observando o desenvolvimento humano, aos 21 anos, o indivíduo está pronto para seguir o seu caminho. Mas vamos olhar a nossa biografia, acho que cada um pode dar uma olhadinha como é que a gente era aos 20 anos, a gente tinha condição de seguir o caminho sozinho? Não, né? Não, mas a gente precisa ir para aprender. Então, após os 21 anos, a gente vai, né, dos 20 aos 42, dos 21 aos 42, a gente vai para o mundo, conhecer o mundo, experimentar o mundo, organizar o mundo, e depois, espera aí, qual é a essência disso tudo? Né? Então, chega perto dos 40, a gente começa a fazer um monte de perguntas, né? O que eu vim fazer aqui mesmo? Para onde que eu vou mesmo? Espera aí, não era bem isso que eu queria fazer da minha vida?
Então, acontecem crises entre os 20 e os 40, que são crises que nos ajudam e nos impulsionam, né, para aquilo que a gente precisa aprender, para aquilo que a gente precisa fazer. Aqui viemos, né? Aos 20 anos a gente não faz essa pergunta. Aos 21 anos a gente faz assim, o que eu quero ser? Né? E ainda como uma pergunta, apesar de sermos impulsionados, né, solicitados a escolher uma profissão, a gente ainda não sabe, a gente ainda está com a pergunta, né? O que eu quero ser? Temos só ideais, né? E a gente quer pôr esses ideais no mundo, experimentá-los para ver se eles são verdadeiros mesmo, se eu realmente vou sustentar tudo isso, né? E é interessante também que a antroposofia, ela nos chama a moralidade, porque a busca do verdadeiro, do bom e do belo, né, dentro de um processo de autoconhecimento, ele só acontece se eu também trabalho um desenvolvimento moral, né? Porque se eu não for verdadeiro comigo, como é que eu posso perceber as coisas, entender, fazer um bom caminho, né? E a gente, muitas vezes, não é franco com a gente mesmo. E nós precisamos ser, né? Primeiro conosco e depois compartilhar isso, né? Esse caráter, né? Essa moralidade, sermos éticos, né? Que eu admiro demais, né? A antroposofia me ajudou muito nesse caminho, né? De uma retidão, né? Qual é a verdade nisso tudo? E a verdade traz a uma moralidade, a algo ético, né? Se eu estou buscando a verdade, a liberdade, o amor, tem que ser ético, tem que ser moral, né? Nossa, que lindo, um super caminho de desenvolvimento humano. E da mesma forma que com 42 nós nos tornamos adultos, para quem já estudou antroposofia, o ciclo termina com 63. Então, muita gente já pergunta, já perguntou nos cursos e quando a gente debate, se com 63 eu morri. Porque eu não tenho mais nada, né? Então deu 63, eu não tenho mais nenhum desafio, tô morto. E eu não sei, né, se na época do Rudolf as pessoas também tinham uma expectativa de vida menor. Porque hoje a gente tem grandes sábios, que vivem mais de 100 anos. Então, como é que é para a antroposofia esses sábios, esses anciões que vivem depois dos 63 anos? Odile, conta pra gente. Bom, quero confessar que eu já passei de 63, viu? Eu estou com 67. Já passei e a gente... dá para fazer um monte de coisa ainda, viu? Mas o marco dos 63 anos, então, se a gente observar em termos de setênios, né, aqueles ciclos dos 7, são 3 grupos de 7 anos, né? 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, processo de preparação para a vida. 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, eu vou para o mundo, vou experimentar o mundo, vou me tornar adulto, né? Vou me tornar um homem, uma mulher. Né? E aí é que o Steiner fala, agora você é adulto mesmo, agora você está maduro, né? Para realmente fazer alguma coisa. E depois dos 42, mais 3 ciclos de 7 anos. 42 a 49, 49 a 56 e 66, 56 a 63. Por que parar no 63? Porque quando esse estudo começou ainda, né, no início do século passado, né, isso vem da sabedoria, da observação do ser humano. A Camila falou bem, nós não vivíamos tanto assim, né? O ser humano, ele não tinha tanta vivência. Eu lembro, minha avó com 60 já era uma velhinha, já andava nessa, né? Já estava se despedindo da vida, né? Mas não é assim mais. Hoje, tem muitas pessoas acima dos 70, dos 80, dos 90,
E aí a gente pode dizer, né, eu estou com os livros aqui, esse foi o primeiro livro que a doutora Gudrun Burkhardt escreveu, né, organizando uma metodologia de pesquisa biográfica, né, que inicialmente ela apresentou fora do país, né? Ela se tornou conhecida porque ela estuda, a doutora Burkhardt, ela é brasileira, né? E ela foi estudar fora antroposofia e ela estudou com Bernard Liverhood, que estudou todo esse processo, né? E percebeu todo esse caminhar, né? Esses arquétipos, essas leis. E a doutora Gudrun sistematizou numa metodologia de pesquisa, né? E ela desenvolveu esse processo e criou um curso de formação de aconselhadores biográficos, né? Pessoas que facilitam o processo da pesquisa da história de vida da pessoa, né? Porém, ela já escreveu, né? Depois dos 63, Livres na Terceira Idade, olha só, onde ela traz, é isso mesmo, Helena, o pessoal se identificando, né? Estamos aqui, né, nesse período. Ela estuda, ela traz uma pesquisa dessas pessoas, né, dessas observações de mais 3 setênios, 63 a 70, 70 a 77 e 77 a 84. Então, já se observa, né, um processo, né? O que acontece com as pessoas, o que elas vivem, o que elas buscam, qual é o interesse, né? E, recentemente, como ela já alcançou os 90 anos, a doutora Gudrun ainda está viva, ela começou uma pesquisa com pessoas depois dos 90 anos, né? Então, aqui é só uma pesquisa, ela faz entrevistas. Vamos agora compreender como é viver após os 90 anos, né? E como é que a gente descobre isso? Não é inventando nada, é perguntando a quem viveu. Quem viveu vai nos contar como é, né? E aí a gente pode observar o que é comum e aquilo que é do indivíduo. E aí a gente vai retirando essa sabedoria, né? Que ela, esse estudo, né, do desenvolvimento humano já é feito e essa sabedoria vem vindo e isso tudo está sendo recolhido e estudado pela ciência espiritual. Ajudou? Nossa, ajudou muito, que legal. Não, eu achei muito legal essa contínua, porque foi uma coisa que eu me perguntava. E eu, gente, eu tô indo para o meu próximo setênio, eu tenho 34. Comecei com a Odília, que eu falei, eu quero viver os 35, mudar bem. Mas eu percebo como jovem, se é que eu posso dizer, não, eu sou jovem ainda, né, 34, mas eu vejo o quanto os nossos queridos anciões querem ser ouvidos. Recentemente, só essa semana, eu fui como veterinária, como terapeuta, eu tenho pacientes como psicanalista idosos, e eu tenho tutores de animais idosos. E eu fui para atendê-los, sabe quando você prepara 1 hora? Eu fiquei lá 2 horas. E é uma coisa tão interessante, porque nós jovens não temos, às vezes, paciência de ouvir os mais velhos. Por quê? Porque a gente está no celular, porque a gente está fazendo outras coisas, é tudo muito rápido. E eu me pus a parar e ouvir, e eu falei: olha que riqueza! Se realmente o que Rudolf Schneider fala, o que Bert Helling, o que Freud, Jung fala, que a gente viver o momento presente é importante e ouvir aqueles que trazem as suas histórias, as suas biografias é importante, ouvir uma pessoa mais velha. E você que está aí nessa nova juventude da terceira idade, quarta idade, vai todo mundo viver mais de 100 anos, né, do jeito que nós estamos, também ouve os mais novos, como uma troca. O que eu acho que é fantástico desse trabalho da antroposofia e desenvolvimento que você falou, Dili, é a possibilidade de ouvir histórias.
né? Até eu vou pedir para você falar um pouquinho do aconselhamento, mas antes disso eu vou dar a minha experiência. Eu já faço trabalho terapêutico desde que eu fiz cuidados integrativos na Unifesp. Desde 2017 eu fui obrigada a fazer terapia. Porque antes, para mim, terapia era coisa de maluco, né? Imagina, fazer terapia, que vergonha. Mas aí eu fui. E aí tem uma coisa dentro da antroposofia que eles chamam de nó lunar, que são pontos específicos que acontecem em eventos marcantes. Se eu não me engano, acho que o nó lunar tem um com 31 ou 30,5. Não sei se é 31,5 ou 30,5 agora, porque... E foi nesse momento que eu me divorciei. E no divórcio foi um grande marco na minha vida. E foi ouvindo a Tânia falar, fazendo as contas, anotando, que eu falei, nossa, não é que a antroposofia é real? É verdade? Porque eu acho que a gente paga para ver algumas coisas, né? E depois disso eu fui acompanhando, eu fui estudando um pouquinho Rudolf, cheguei no grupo da Odile, e aí, quando eu ouvi, eu falei, não, eu preciso fazer um trabalho biográfico para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu poder entender. E quando eu comecei o trabalho com ela, acho que faz mais ou menos quase 2 meses, né, o que a gente está fazendo, ela me convidou a uma coisa que eu não estou falando para puxar saco, não, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas ela me convidou a chegar para os meus pais e fazer algumas perguntas. Ela me convidou a fazer a minha árvore genealógica, a ver como é que eram. Ela me convidou para a arte, que são coisas que nessa correria do dia a dia a gente não para ver. A vida vai passando e quando vocês verem já é dezembro, né? Então, esse aconselhamento biográfico, o fato de eu acho que essa profissão sua, Odília, a minha, eu ouço o que está acontecendo naquele momento. Você ouve histórias, o que é algo fantástico. Então, eu tenho crescido muito. E estou dando esse feedback em público, porque é importante. Então, eu tenho crescido muito como pessoa e percebido alguns comportamentos, algumas coisas que estão voltando com outros nomes, com outras caras, né? Porque se eu não resolvi há 7 anos atrás, vai vir de novo, né? Só muda de nome, de endereço, de aspecto. E eu estou percebendo o quanto isso é importante. Então, se você puder falar, Odília, um pouquinho desse seu trabalho mesmo, como que funciona, para que serve, eu acho que é legal você trazer. A gente é lembrado quando o indivíduo para e fala assim, peraí, né? Acho que tem alguma coisa que eu preciso resolver, né? Tem que ter um querer, né? Tem que ter um querer. E tem que ter uma coragem, porque esse processo é um processo de pesquisa da história de vida pessoal, né? O nosso trabalho, né? A Camila deve estar experimentando, né? A gente faz perguntas, mas quem dá as respostas são vocês mesmos, que estão se olhando, se vendo, se percebendo e tomando decisões e compreendendo diferente, né? Não tem certo e errado, né? Então, o processo, ele trabalha assim, numa pesquisa, né? Então, tem a ideia é ordenar a memória dos acontecimentos da minha vida. Ah, mas eu não lembro de tudo? Sim, daquilo que eu lembro. E aos poucos, por que é um processo? E a gente fala assim, olha, a gente se encontra uma vez por semana, né? Por que uma vez por semana? Para dar tempo de eu parar e pensar, da minha memória chegar, né? Tem processos mais curtos? Tem em grupo, né? Por que em grupo? Porque aí um ajuda o outro nessa lembrança, né? Enquanto eu escuto a história do outro, não, mas para mim não aconteceu assim, não foi isso, não. Não, para mim não aconteceu, não. Não, mas passou reto nessa idade, para mim foi crucial esse ano da minha vida, né? Então, um ajuda o outro na memória. Então, existem processos, né, que a gente faz sempre num lugar mais reservado, que a gente possa ter uma privacidade, né, em um tempo, normalmente é num hotel, a gente se reúne num hotel lá em Parelheiros, né, bastante acolhedor,
E o processo dura 5 dias, né? 5 dias, 6 dias. Quando é individual, o ritmo é definido com a pessoa, né? Deixa eu falar um pouquinho da escola, né? Então, assim, a doutora Gudrun criou essa metodologia e começou a aplicar, ela é médica, então ela começou a aplicar em grupos de pacientes e percebeu o quanto que essa pesquisa ajudava a pessoa a olhar para a sua doença e buscar mecanismos de alma, né, para sustentar isso e ajudar no processo de cura, né? Então, esse foi o caminho inicial. E quando ela cria a escola, primeiro ela começa a dar esses cursos fora, até que alguém faz uma pergunta, então por que não faz um curso aqui, né, uma formação aqui? Então, já faz 28 anos, né, da primeira turma, né? Dura 4 anos essa formação, então ela foi estruturando temas da antroposofia, né, e capacitando as pessoas para esse processo. Primeiro, né, na verdade, essa formação dura 4 anos, porque o primeiro ano é uma investigação individual. Se eu não crescer, como é que eu posso ajudar os outros, né? Então, o primeiro ano, tudo isso vem para nós, a gente olha para a nossa biografia, né? E aí depois vem um aprofundamento disso, até chegar numa metodologia. Não, eu quero trabalhar com aconselhamento biográfico. Então, o último ano são alguns métodos que nos ajudam para facilitar esse processo de pesquisa, ajudar o indivíduo no seu caminho de pesquisa. Começa no momento atual, como eu estou? Que pergunta eu tenho? Tem que acontecer uma pergunta. Por que eu quero investigar isso? Por que eu quero estar nesse processo? Porque no fim do processo eu tenho que ter uma resposta. Eu tenho que ter uma resposta para a pergunta que eu fiz, né? E a partir de então, um olhar para o passado, né? Recolho as memórias da minha vida, tem a arte que nos ajuda, né? Perguntas auxiliares, né? Um processo investigativo, e aí eu volto para o momento atual com esse panorama da minha vida. E aí eu posso olhar e dizer assim, bom, e o que eu quero para frente, né? E após os 63, né, que é realmente livres, né, essa liberdade, porque não tem uma lei ainda muito definida. Nós que estamos, né, nós mais sexagenárias e septuagenários, né, estamos definindo esses arquétipos, essas leis, né? Então, a vida é mais contemplativa, a vida é mais num servir, né? Quando a gente compreende, né, que o que a gente tinha que fazer, talvez a gente já tenha cumprido, né? Então agora a gente está mais à disposição da humanidade, né? E aí eu queria trazer uma informação que é bastante interessante. Quando eu me apresentei, eu falei que eu não venho da área da saúde, então eu não sou terapeuta, né? Porém, o aconselhamento biográfico ele tem um olhar salutogênico, né? É um olhar para a saúde. Eu não preciso estar doente, eu não preciso estar depressivo para fazer esse processo, eu preciso estar curioso. Eu preciso querer saber sobre mim, né? Então, eu que não venho da área da saúde, eu trabalho pela salutogênese, né? Ele me fugiu a palavra, porque ele pode ser terapêutico ou salutogênico, né? Salutogênico. E eu vou pelo caminho salutogênico. O terapeuta, ele agrega valor aos caminhos terapêuticos que ele conhece, né? Então, ele junta isso, né? Era isso que eu queria esclarecer. Não, e é muito legal. Então, a salutogênese, para quem não sabe, então é o quê?
é a terapia que faz a promoção, a profilaxia, então que eu não vou esperar ficar ruim para buscar ajuda, né? Acho que é isso que você quis dizer, né? No sentido de eu vou olhar para a minha vida antes que algo aconteça, antes que eu me desequilibre, e isso é muito interessante. A gente tem vários tipos de terapias, tanto integrativas quanto mais cognitivas, que vão focar no momento presente, vão focar no passado, regressão de vidas passadas em vidas passadas. O que eu acho legal da biográfica é que a gente vai focar no eu. Tem uma pergunta que veio do Instagram, viu, que eu vou fazer, que eu achei interessante, só para a gente contextualizar um pouquinho o que você disse da terapia voltada para o meu autoconhecimento. Teve uma pessoa X que colocou o seguinte: para nós essa pergunta, hein? Sobre desenvolvimento humano, por que existem pessoas que se sentem bem ao ver alguém pior que ele mesmo? Então, nesse processo, eu acho que é uma coisa legal, já que a gente está falando de uma terapia do eu, da minha biografia, mas agora a gente vai falar do eu e o outro. Qual que é a sua percepção em relação a essa pergunta? Então, Camila, esse trabalho, né, que é uma troca, é uma conversa de eu para eu. Se a pessoa que está na minha frente não está íntegra, né, não tem uma individualidade, não é responsável por si mesmo, não dá para fazer trabalho, né? Então, se ela está extremamente doente, extremamente depressiva, tomando remédios que a impedem de reagir, não é eficaz, né? Não tem função, né? Com relação a essa pergunta, né, que a gente sempre que algumas pessoas se olham através do outro, eu diria assim, por que eu tenho esses sentimentos com relação ao outro, né? Eu acho que começaria por uma pergunta nesse sentido, né? E se é alguém que tem esse sentimento com relação ao outro, eu poderia perguntar: eu tenho esse sentimento com relação ao outro? Eu fico bem quando o outro está mal? Por quê? Por que isso? Né? É uma pergunta. É importante a gente fazer essa pergunta. Tem sentido isso? Porque né, a infelicidade do outro me traz prazer. É É uma pergunta. interessante, é interessante porque o Freud fala, né, do prazer, da dor, de quanto a gente tem ganhos secundários quando a gente tem uma doença, algum processo. O que acontece é que, segundo a linha da psicanálise, existe um caráter de projeção. Então, aconteceu algo X comigo, é culpa da Covid. É o meu marido, é o meu pai, minha mãe, é o cachorro, é o vizinho. Então, quando a gente pensa nessa pergunta, o que que eu acho interessante a gente olhar? Se eu tô vendo alguém doente, alguém mal, e tô feliz porque isso está acontecendo, e falar, ele ou ela mereceu, porque nós temos um lado negro dentro da gente, então a gente pode ter isso dentro. Eu vou fazer a pergunta que a Odile falou. Por quê? O que que te motiva? E lembrar que quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante. Se a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente pensa que nós somos seres polares, que a gente tem o nosso lado luz, essência, bonitinho, anjinho, mas a gente também tem o nosso lado ruim. E, e não é negando o ruim, escondendo o ruim que a gente vai crescendo, é integrando as duas partes, é fazendo com que aquilo que de repente é uma limitação minha e aquilo que é uma virtude façam com que eu me desenvolva cada vez mais e melhor. Então, queria agradecer, Odile, estamos terminando nossa partilha. Pedir para você, Odile, fazer as suas considerações finais, fazer o seu link, o seu final, para que a gente possa ir. Se você está assistindo o nosso vídeo, coloque as perguntas aí no vídeo. Se vocês estão aqui presentes, podem colocar no chat, que a gente vai ter um momento de partilha depois. Então, Odile, com você, suas considerações finais. Abre seu áudio. Isso.
Nossa, eu quero agradecer muito, né, esse momento, né, tão especial de uma conversa. Obrigada, Camila, por conduzir, né? Obrigado pela escuta. Agradeço muito aos que estão aqui. E eu escolhi um poema para a gente encerrar. Pode ser? Eu vou ler. É um livrinho de poemas, né? Crescer e Amadurecer, Poemas Meditativos, de Uri Schaefer. Na medida em que amadureço, eu compreendo as correlações. Entendo que nada mais existe sozinho e sem referência no mundo. Nenhuma pessoa, nenhum encontro, nenhuma coisa, nenhum pensamento, nenhum acontecimento. Numa coordenação misteriosa, tudo está ligado por laços. E o que eu não vejo, eu pressinto. Assim surge lentamente uma outra imagem do mundo. Cada vez menos eu me deixo iludir pela aparência e pelo efeito. Eu sinto como aprendo a enxergar e me torno sábio. Muito obrigada, boa noite. Que lindo! Então, que a gente possa amadurecer, focar mesmo e honrar a nossa biografia, o que a gente viveu, deixar aqui uma sementinha, né? No contato, a Odile vai deixar nesse vídeo os contatos dela, aqui no chat, daqui a pouco ela vai deixar para quem está ao vivo. Ela faz um trabalho incrível, então vale super a pena a gente trabalhar com o nosso eu, com essa construção. Agradecer a todos que participaram, quem puder se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente está buscando a monetização. Quem sentir no coração também quiser colaborar para que a gente tenha, e a gente está lutando e arrecadando fundos para ter o nosso espaço físico, né? A gente quer construir um espaço material, a gente é aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, quem quiser contribuir, depois eu vou deixar o Pix também no vídeo e convidar vocês para os nossos outros trabalhos. Então, todas as terças-feiras até novembro nós temos um trabalho do grupo Vijaia Rei. A gente tem um grupo consistente que faz envio de reiki toda terça, quarta, quinta e sábado. Então, quem quiser participar, quem precisar receber essa energia reiki, receber esse tipo de intervenção de tratamento, só colocar os nomes, só colocar o contato aí. Na terça a gente tem as palestras, todas as sextas estou aqui com a Maria Celina, com a Andrea, trazendo pessoas, trazendo temas específicos. Sábados eu conduzo no Instagram um trabalho que eu batizei de Mulheres e Homens Luz, e a gente segue aí outubro falando da autoestima nas nossas redes sociais. Então, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, vão estar também aí os links no vídeo, aqui também, tá bom? Então, eu desejo para você que está assistindo, vocês que estão aí, uma excelente noite, tarde, dia, e que você possa pensar sobre isso e conectar com a sua história com muito, muito carinho, com muito amor. E lembrar que hoje é um novo dia, é uma nova oportunidade de você se aperfeiçoar e ser a melhor ou o melhor, onde quer que você esteja. Então, um beijo grande para todos e até nossa próxima partilha. Tchau, gente!